Ernesto Roller, o formosense, secretário de governo do estado de Goiás. Quero cumprimentar aí e desejar um bom dia. Seja bem-vindo a partir de agora aqui na Lance. Bom dia, Fábio. Bom dia, Maurício. De máscara, porque como todos sabem, esse é um momento que nos exige cuidados e, portanto, estou seguindo aquilo que foi determinado pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Governo do Estado e também da Prefeitura Municipal. Eu preciso dizer também que o convite surpreendeu a Formosa, mas surpreendeu a mim também. Eu jamais havia pensado em ir para o governo deixando a Prefeitura Municipal de Formosa. Mas em conversa com o então governador eleito e ainda não empossado, com todo o nosso grupo político, e mediante as condições que foram colocadas, de que nós teríamos uma participação muito forte dentro do governo sobre o aspecto de decisões, de encaminhamento de soluções, eu fui por muitos aconselhado a não fazê-lo, especialmente os que vivem na política. Falou: olha, você vai deixar de ser o dono da caneta para ser um servidor, um auxiliar de quem detém a caneta no Estado. Sabe que eu não me movo pelo poder e nem pelas vaidades. O que me move, sem dúvida, é a capacidade de realização. E ao longo da vida, eu sempre discuti a importância de Formosa ter força política. Nós não tivemos, na eleição passada, um resultado que fosse, sob o aspecto de representação parlamentar aqui em Formosa, nós não tivemos um resultado que fosse vantajoso à cidade. Nós não tivemos a eleição de nenhum deputado da base do governo e eu entendi que era a grande oportunidade de Formosa estar dentro do governo encaminhando decisões. E desde o primeiro momento, eu tracei algumas metas. Eu fiquei o ano passado inteiro calado, porque Formosa conhece o meu estilo. Eu não sou de ficar anunciando coisas que não vão ser feitas ou que não estão prontas para serem realizadas, sob aspecto burocrático. Eu, quieto, me mantive sob aspecto de entrevistas, de muito falar, mas fiquei trabalhando. E uma das minhas metas era exatamente aquilo que eu sempre questionei. E um compromisso que eu estabeleci com o povo de Formosa. Eu dizia a eles que eu ia colocar um UTI no Hospital Municipal de Formosa. Eu sempre disse isso, porque eu não reputo justo, eu não acho justo que no século XXI, a nona maior cidade do estado, a nossa cidade, não tivesse um leito de UTI. E imagina o seguinte, você imagina o quadro de desassistência que nós temos ao longo dos anos aqui na nossa cidade. E vim trabalhando, conversei com o governador e ele prontamente disse: não, vamos fazer, vamos esperar o melhor momento, para que a gente possa fazer isso. Conversei com o secretário Ismael Alexandrino, secretário de Saúde, e começamos a trabalhar nisso. Quando foi no mês de agosto do ano passado, na cidade de Águas Lindas, o governador anunciou a estadualização do Hospital Municipal de Formosa. Ele fez esse anúncio lá com a presença, e eu quero aproveitar e agradecer aos vereadores da nossa base, na pessoa do então presidente, vereador Mundim, agradecer também na pessoa do hoje presidente, vereador Seguin, que estiveram presentes lá em Águas Lindas, agradecer o prefeito Gustavo Marques, que esteve conosco junto e prontamente, uma vez tomada a decisão política dentro do governo, administrativa dentro do governo, prontamente nós começamos a tomar as providências no que diz respeito a essa burocracia. Passar a escritura, aprovar a lei na Câmara Municipal, aprovar também, havia necessidade de aprovação de lei na Assembleia Legislativa, que por fim foi alcançada a coisa de uns 15 dias, e nós, então, tornamos isso realidade. Já é uma realidade essa estadualização, e é preciso explicar o que é essa estadualização. O Estado assume o hospital municipal com todos os serviços que ele presta. Isso será, naturalmente, pelo Estado, a Prefeitura. Aqueles funcionários que são credenciados ou contratados, eles terão o seu contrato e credenciamento avaliado pela Prefeitura, se
pretenderá permanecer com eles em outras unidades, e uma organização social vai assumir, porque é pelo modelo de gestão terceirizada. E aí são algumas etapas. Assume no quadro que está, já instalando, né, em virtude dessa pandemia que vive o mundo, instalando leitos para o atendimento do emergencial combate ao coronavírus, o tratamento das pessoas, mas ele tem a previsão de execução de obras de reforma e de ampliação para a instalação definitiva da UTI, da Unidade de Terapia Intensiva aqui em nossa cidade. Vale dizer, Fábio, isso é muito importante. Ainda hoje, na imprensa de Goiânia, foi anunciado que o Estado investirá 330 milhões de reais em 4 unidades hospitalares que estão sendo estadualizadas. Veja, é importante dizer, 330 milhões é quase o dobro da arrecadação anual, é 150% da arrecadação anual da Prefeitura Municipal de Formosa. Então você sai de um orçamento municipal da ordem de 200 milhões de reais ano para um orçamento estadual da ordem de 20 a 22 bilhões de reais por ano. Então, por aí você já vê a capacidade da prestação do serviço é muito maior. É importante salientar isso, porque essa é uma grande conquista para Formosa. Eu tentei, enquanto prefeito, inclusive, uma parceria com o Hospital Luciano Chaves, que acabou não acontecendo em virtude das condições financeiras da prefeitura, naquela época, e vi nisso a oportunidade de nós termos aqui o serviço. E aí a grande questão que se coloca é o seguinte: valeria a pena esse esforço? Valeria a pena o sacrifício de deixar o mandato em troca de algo que a cidade de Formosa precisa? Olha, eu fui deputado, sou político, as pessoas sabem o quanto eu trabalho para servir ao próximo, servir a confiança do eleitor, a confiança das pessoas, mas especialmente sempre tive um trabalho muito forte, mesmo não sendo médico, sempre tive um trabalho muito forte na área de saúde. E com isso, eu pude verificar a luta e a angústia do formosense, que de um tempo para cá ainda se tornou mais grave, na medida em que você tem dificuldade de Brasília aceitar o paciente aqui de Formosa. Quantos nós já assistimos morrerem, mesmo com decisão judicial, mandando que se arrume um leito de UTI para aquela pessoa? Quantos que nós já assistimos morrerem porque não conseguiram esse leito de UTI? Então, eu não tenho dúvida que vão aparecer, você sabe, vão aparecer os espíritos de porco, né? Aqueles que trabalham pelo quanto pior melhor, aqueles que não fazem nada e trabalham para desmerecer, e lutam e vivem para desmerecer o trabalho dos outros. Eles vão aparecer para dizer: olha, foi o coronavírus que... não, essa é uma conquista que ninguém pode tirar do trabalho do Ernesto Roller junto ao governador Ronaldo Caiado, e é importante agradecer o governador Ronaldo Caiado, porque tão logo eu falei com ele, ele prontamente tomou a decisão administrativa e política de atender a cidade de Formosa. Agradecer também ao secretário Ismael Alexandrino, que prontamente também se dispôs e começou a trabalhar nisso. E vale dizer, quem entrou de última hora por conta do corona foi exatamente Lusiânia, porque o hospital de Lusiânia ficou pronto, da prefeitura ficou pronto, e lá não precisa de nenhuma reforma. Talvez, é importante dizer, se Formosa não tivesse lá um filho seu dentro do governo, conversando com o governador, conversando com o secretário Ismael Alexandrino, talvez apenas o Lusiânia teria esse benefício, e Formosa, mais uma vez, ficaria para trás. Mas nós estamos lá, eu estou lá exatamente para defender o interesse da minha cidade. 7h11. Na segunda parte aqui, depois de 7h30, nós vamos atender aqui todas as perguntas do nosso ouvinte. Professor Maurício, a sua pergunta. Bom dia, Ernesto, bom dia, Poliana. Eu estava lá no gabinete no dia que o senhor recebeu o convite do então futuro governador Ronaldo Caiado, e eu ouvi uma frase que ficou marcado para mim, que foi: eu queria ter
tido um Ernesto Roller no governo do estado. Você falou isso. E hoje, Formosa tem um filho de Formosa no governo do estado. Valeu a pena? Sem dúvida. Maurício, você traz uma lembrança muito importante. Eu sempre disse isso. Como eu gostaria de ter um Ernesto Roller para ter me ajudado, para que a gente não vivesse as dificuldades das perseguições do governo passado, das perseguições que foram feitas barrando obras, impedindo licitações, que trouxeram prejuízo não ao Ernesto, mas o prejuízo maior é à população. Porque nós tivemos aí, ao longo do tempo, alguns políticos que trabalham para o desastre de todos. É como o Pablo Escobar, né? Pablo Escobar, ele queria matar uma pessoa, ele explodiu um prédio com 200, 300 pessoas. Tem gente que é assim. E eu gostaria muito de ter tido alguém que me ajudasse, na verdade. E eu não tive. Mas, com a minha disposição de ir para lá, com o sacrifício pessoal, com o sacrifício a minha família, estávamos todos estabelecidos aqui, né? A minha filha mais velha, ela chora quando se fala que... Ontem nós falamos que viemos para Formosa e a minha segunda, né, mais velha do segundo casamento, ela chora quando a gente fala que vem para Formosa, né, porque ela gosta daqui, nós todos gostamos, amamos essa cidade e, portanto, foi um sacrifício, mas em nome de algo maior. E isso é importante que Formosa compreenda, porque eu sei que muitos me criticaram. Eu sei que muitos, e aqui hoje nós temos o analista político e o intelectual de WhatsApp. Esse é o mal dessa república. É o intelectual de WhatsApp. Escreve toda sorte de absurdos, de bobagens, né, os chamados analistas da política, e muitas vezes o eleitor é pego de surpresa, ele não filtra aquela informação, né? Mas é importante que as pessoas saibam que a minha ida para a Goiânia, ela foi motivada pela possibilidade de mais ainda poder fazer por minha cidade. Se eu fosse prefeito, talvez eu não tivesse conseguido trazer essa estadualização, que será importante para Formosa, que se alia, por exemplo, ao trabalho que está sendo feito também para a retomada daquela obra estadual ali na saída para a Planaltina, que vai ser uma policlínica, né? Então, nós estamos trabalhando para dotar a nossa região, a cidade de Formosa e a nossa região, de serviços públicos de saúde de qualidade. É inaceitável, veja, é inaceitável que você tenha aqui na nossa região, a pessoa tenha que andar 300 quilômetros para poder ter um leito de UTI. E assim mesmo ficar mendigando, ficar pedindo, ficar sofrendo. Eu vivi o sofrimento. Toda vez que alguém precisava de um UTI, a gente mobilizava meio mundo em Goiânia para tentar conseguir, mas existem critérios técnicos que são avaliados pelas equipes do SAMU. Mas, então eu posso dizer a você, professor Maurício, que valeu sim a pena, valeu, essa é uma conquista do povo de Formosa e é fruto da força política que me foi dada pelo povo de Formosa. Isso é muito importante, usar a força política que lhe é dada em favor do eleitor, em favor da população, e não em favor da família, e não em favor de pequenos grupos, e não em favor de benesses individuais. Não, a tacada política que dei foi de alto risco, eu sei, eu tenho compreensão disso, mas hoje eu posso olhar para trás e dizer assim, não, valeu a pena, porque a minha cidade vai ter uma UTI, a minha cidade vai ter um serviço público de qualidade, que a Prefeitura Municipal de Formosa, seja qual for o prefeito, pelas condições econômico-financeiras da nossa cidade, não tem a menor condição de prestar. 7h16, nós estamos entrevistando o secretário de Governo do Estado de Goiás, Ernesto Roller. Ernesto, tem coisas que eu ainda não consegui compreender e talvez o meio político não. Eu gostaria da sua análise aqui. Por exemplo, tão logo você saiu, claro, é um processo de desgaste, teve uma inauguração lá do Centro Comercial em Ibrahim Jorge, seu nome não foi nem citado, certo? Até então, até entenderia. Agora, nessa estadualização, regionalização, que para mim, ontem eu disse isso, é a grande conquista dos últimos anos do povo de Formosa, e não podemos dar méritos ou tirar méritos. Se será bom ou ruim, o tempo vai dizer daqui para frente.
não pode tirar méritos que foi Ernesto Roller. Mas, na minha concepção, o prefeito Gustavo Marques continua no mesmo gesto. Eu até o convidei ontem e convidei também o Mundinho para que viesse aqui hoje. Ele continua no mesmo aceno político, na minha ótica, não sei se é a sua e se é do nosso leitor, do início do governo. Ali ele fez um discurso, não falou seu nome, agora na estadualização também não tem falado seu nome. Será que o prefeito ainda, que não consegue atravessar o Santa Rita sem que você pegue na mão dele, ainda não conseguiu visualizar isso? Ainda não conseguiu ter uma noção que você foi para lá para essa ponte, ou vai continuar ainda nas escusas por detrás atirando a pedra? Porque comigo não tem conversa meio termo. Olha, veio Fábio, aqui por reto. Olha, Fábio, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essas questões de... Tem algumas pessoas que primeiro têm uma capacidade maior de verbalização, né? Isso às vezes é uma facilidade que A tem mais do que B, né? Você cita, por exemplo, a Feira Coberta. Eu posso citar também outros projetos e outras execuções que deixei praticamente pronta, como essa da Mata da Bica. Vale dizer, isso é com um recurso federal, uma parte recurso federal e outra parte recurso que nós conseguimos com o Ministério Público daqui, que era uma multa paga por uma empresa do rompimento do córrego Baú. A doutora Carolina Inhaes, que nós fizemos um termo de ajustamento de conduta e tudo. Então, eu não me preocupo muito com essas coisas. Mas não tenho dúvida de que o prefeito é um homem decente politicamente, é meu amigo, tenho com ele boa relação, tanto que foi meu vice, né? Ao deixar a prefeitura, entreguei para que ele a conduzisse. Tenho sido sempre o parceiro, abri naturalmente as portas para ele, mas o prefeito, justiça seja feita, ele tem contato direto com o governo. Eu não sou desses políticos, Fábio, que quer fazer reserva de mercado. Não, eu já botei o prefeito diretamente ele já foi diretamente para o governador, já foi diretamente para diversos secretários. É claro que eu estando lá, facilita as coisas para a Formosa. Mas eu não tenho dúvida de que se você pegar qualquer declaração do prefeito sobre a responsabilidade por essa estadualização, eu não tenho dúvida de que a declaração dele será no sentido de dar relevo à minha participação, porque ele é nosso parceiro, né, nosso companheiro, nós somos um grupo político. Eu compreendo a sua pergunta como jornalista inteligente que é, e às vezes mordaz, né? Às vezes mordaz, mas faz parte. O bom jornalista é esse. É aquele que espreme, é aquele que faz a pergunta, que não é a pergunta que o entrevistado quer ser perguntado, mas é aquela que precisa ser feita. E eu digo a você que eu não tenho a menor preocupação quanto a isso, tenho uma feliz parceria com a Prefeitura Municipal de Formosa, na gestão do prefeito Gustavo, com a Câmara Municipal, na gestão do ex-presidente Mundim e a nossa base, né, de vereadores. Eu também convidei o Mundinho para vir aqui. E também hoje com o vereador Ceguinho, né, presidente e a nossa base. Então, é um momento de nós unirmos força. Nós devemos unir as nossas forças para o bem da nossa cidade. Uma grande conquista já foi alcançada. Mas eu não tenho dúvida de que, se você entrevistar o prefeito, ele dirá, porque ele é um homem correto, e dará relevo àquilo que foi efetivo. Até porque, Fábio, tem coisas que não há como negar. Existem coisas que não há como negar. Se você voltar lá na página do Facebook, se você voltar em diversos momentos, lá no mês de agosto, está lá uma declaração do governador Ronaldo Caiado, inclusive ele dizendo, agora a Formosa começa a entender o porquê da saída do Ernesto. Qual era o motivo, qual era a razão, qual foi o benefício. Então, isso tudo não há como tirar. 7h21, quero agradecer aqui, está presente, a gente também convidou parte da imprensa, né? O Elias do Focalar se faz presente do site, está na outra sala, talvez você não está vendo aqui por causa do ambiente, né? A gente respeitando, mas o Elias do Focalar está ali, o Rony Lima do De Olho na Notícia e também o João Marcelo Opamu do site Lance Goiás, meu queridíssimo irmão. Professor Maurício Figueiredo, sua pergunta. Ernesto, o povo de Formosa pode considerar que a estadualização é só um tijolinho nessa casa, que ainda tem 2 anos e meio para vir muita coisa? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que tudo aquilo que nós pudermos fazer, eu acho que...
Ó, eu entendo o seguinte, Formosa é uma cidade maravilhosa, de povo maravilhoso. Mas Formosa tem deficiências estruturais. Formosa tem uma deficiência econômica, né, financeira. Você veja que nós temos aqui, eu sempre disse isso, a 9ª maior cidade, mas a nossa arrecadação ela é compatível com cidades que têm a metade da nossa população. Então nós precisamos criar alternativas econômicas, de desenvolvimento econômico e social, né? E é muito importante, a estadualização é um passo importante porque você passa a ofertar serviços. Uma empresa, Maurício, até nesse aspecto, Fábio, ela é importante, essa estadualização. Porque uma empresa, quando vem se instalar numa cidade, ela olha os serviços de educação, os serviços públicos de saúde, de segurança da cidade. E claro, se você for olhar, olha, você tem lá a cidade de Catalão, que lá tem UTI, lá tem toda a estrutura, e Formosa não tem. Você vai escolher qual? Você vai escolher, você empresário, escolhe uma onde você pode prestar o melhor serviço à população e dar as melhores condições ao seu Muitos falam hoje servidor. Que você está surfando na onda porque já teve 3 cidades também na estatalização, Formosa foi a 4ª. Tem isso? Não, veja, os que falam isso são desinformados e são aqueles que querem tirar o mérito das pessoas. Mas tem o povo do prefeito junto, Valmir Moreira fica nas redes sociais, pago pelo prefeito falando isso. Não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, vamos falar de gente. Ah, tá, então tá bom. Vamos falar de gente. Eu estou falando de gente que presta. Certo. Né? Porque aqui são os analistas de WhatsApp. Certo. Analista de WhatsApp eu não dou ouvido para esse tipo de... Então um recado para a população que, para a população que vai nessa onda. O processo de Formosa estava o mais adiantado, exatamente porque essa decisão foi anunciada lá atrás. Ela foi tomada lá atrás. É claro que existe uma burocracia. E neste caminho, outros se agregaram. Por exemplo, o Hospital de Lusiânia ficou pronto. Resolveu o governador e o secretário atender, já ia atender o entorno norte, através do pleito que nós levamos, da conquista que nós alcançamos para Formosa, ele iria atender o entorno sul também. Né? Porque nós temos aí as regiões mais populosas do estado, são a região metropolitana da capital e o entorno de Brasília. Portanto, e o governador Ronaldo Caiado é extremamente sensível a essa condição do entorno, essa condição de abandono que viveu o entorno, notadamente nessa questão da saúde. Né? Veja que ele pediu ao ministro para que o primeiro hospital de campanha fosse construído aqui em Goiás e aqui no entorno. Está executando obras, iniciou serviços e prestação de serviços que nós nunca vimos aqui. Por exemplo, na região nordeste do estado, ali em Posse, né, tinha uma obra parada, o governador transformou numa policlínica, era um ambulatório de emergência, ele transformou numa policlínica para bem servir o cidadão da nossa região. Então, o que posso dizer a você é o seguinte, óbvio, que Formosa, a decisão administrativa e política abriu a porteira para as outras, mas é muito importante que tenha acontecido. Ernesto, no começo era horrível, você não ia conseguir. Agora que conseguiram, estão querendo indicar o OS, estão querendo ver os cargos, né? Estão querendo muitas coisas. Como que vai ficar essa parte administrativa a partir de agora? Você que reuniu... eu vi uma foto sua com o prefeito Gustavo, junto com o secretário Ismael, secretário de Saúde. Como que vai ser isso? Vai ter ingerência política ou vai ser a exemplo das de Goiânia? Por óbvio que não. Não vai ter ingerência política. Isso é um processo, é um chamamento. É feito um chamamento. Não adianta. Aqueles que vivem... Porque aqui tem Os carrapatão? Não, aqui tem umas pessoas que vivem dessa pouca condição da população, no que diz respeito à sua necessidade de saúde, e querem indicar cargos para fazer os seus esquemas. Os carrapatão. Certo? Na verdade, eu posso dizer a você que isso não vai acontecer. Certo. É um processo de chamamento público, né, em que se chama OS. Essa OS vai fazer as contratações também para o processo seletivo, né? E que não haverá nenhuma interferência de político algum. E nem deve haver. Nós não estamos na política para isso.
Se é um processo seletivo, vai ser um processo seletivo que vai pegar os melhores médicos, os melhores profissionais, os melhores enfermeiros, aqueles que tiverem disposição para bem servir a comunidade e a população. Muito bem, nós vamos chamar o intervalo, estamos batendo a 110 só no Facebook. Se pegar o aplicativo, o YouTube e o Instagram, nós já chegamos aí a uns 300 agora, fora o rádio tradicional. Sinal que, entre amor e ódio, não sei se rio, se choro, como o senhor uma vez postou, a audiência está lá em cima, é isso que chega o meu amigo Renato. Muito obrigado, né? Esse aí tem jogado firme no time. Né? Nós vamos só tomar um café, não sei se o senhor ainda está fumando ainda. A gente volta aqui em 3 minutos e meios. Segura aí, 7h27, não saia daí. Lance FM, apoio cultural. Portal do Sol informa. Entendimento ao decreto 3437/2020, que estipula normas para a prevenção do Covid-19, fica restringido o acesso às casas velatórias e cemitérios municipal de no máximo 20 pessoas em sistema de rodízio, sendo disponibilizado álcool em gel, água, sabão e papel toalha para a devida higienização, no qual a empresa está preparada para tais exigências. A Portal do Sol conta com a compreensão de toda a população. Certa Proteção Veicular. Proteja seu veículo com segurança e valores acessíveis. Benefícios: assistência 24 horas. Proteção veicular. Pane elétrica. Colisão. Pane seca mecânica. Roubo, furto. Carro reserva. Incêndio. Guincho. Proteção a terceiros. Proteções a partir de R$50,73 ao mês. Certa Proteção Veicular. Ligue já e faça seu orçamento. 3631-9818. Mês de abril, suas compras no menor preço no Supermercado Tatão. Confira as ofertas do mês da Páscoa. Mucilon 400 gramas, 5,99. Margarina Delícia 500 gramas, 3,49. Café Itiquira 250 gramas, 3,25. Sabonete Lux 85 gramas, 99 centavos. Salsicha 1 quilo, 5,99. Bombom Garoto, Nestlé ou Lacta 7,99. Venha conferir os baixos preços dos ovos de Páscoa do Supermercado Tatão. Aceitamos todos os cartões. Rua Guatemala, número 211, Jardim América, 3631-9299 ou 99814-4549. Ipanema Móveis e Decoração. Transforme os ambientes da sua casa com móveis finos e de qualidade. Temos sofás, mesas, camas, cozinhas planejadas e muito mais. Todos os móveis de mostruário com descontos de 20 a 30% de desconto. A hora de trocar os móveis da sua casa é agora. Venha pra Ipanema Móveis, Avenida Tancredo Neves, bem em frente ao condomínio Santa Felicidade. 3631-7479 ou chame pelo WhatsApp 99636-5059. Ipanema Móveis. A Associação de Moradores de Cabeceiras Goiás, na pessoa do seu presidente, torna pública a sua manifestação contrária ao decreto municipal 12020, que estabelece o estado de calamidade pública no município de Cabeceiras, visto que Cabeceiras não possui nenhum caso de Covid-19, muito menos suspeitos, estando a pandemia devidamente controlada em nossa cidade e região do entorno. Além disso, respeitando a vontade popular da maioria de nossa cidade, que já se manifestou contrária ao decreto, entendemos ser totalmente indevida a decretação de calamidade pública nesse momento. Portanto, esperamos que o referido decreto seja rejeitado por parte dos senhores vereadores. Ressalte-se que, eventualmente, caso a pandemia venha se agravar em nosso município e nas regiões do entorno, que seja reavaliado a possibilidade de decretação de calamidade pública. Por isso, contamos fielmente com a participação dos senhores vereadores para que, neste momento, o decreto seja rejeitado. A Lance FM, a queridinha de Formosa, está ao vivo 24 horas em todas as mídias sociais. Nos acompanhe pelo Instagram, @LanceFM Goiás. Muito bem, são 7h31. Bom dia, Casa do Peixe. Você encontra os melhores pescados. Endereço na Praça da Feira, na Rua 10, na Formosinha, também na Avenida 6, em frente ao Posto Paranã. Cuidando da sua saúde, comendo frutas naturais na Casa do Peixe, 3642-4268.
Nós já estamos de volta no intervalo, estamos entrevistando o secretário de governo Ernesto Roller. Agora nós vamos passar para a segunda parte da nossa entrevista, onde você tem voz e tem vez para fazer a sua pergunta. 7h32. Várias pessoas aqui comentando, várias pessoas aqui interpelando. E nós vamos aqui, já tem uma gravação neste momento. Nós temos a pergunta aqui do Rosalvo. Ele está perguntando: bom dia, secretário, qual recurso concreto foi trago pelo senhor até a data de hoje para Formosa? Essa é a pergunta do Rosalvo da Formosinha, secretário Ernesto Roller. Parece que ele não ouviu a entrevista, né? Eu acho que ele não deve ter ouvido a entrevista. Eu conheço bem esse rapaz, o Rosalvo, ele é conhecido já há algum tempo e me parece que ele não ouviu a entrevista. Nós estamos falando de um investimento inicial de 10 milhões de reais só na estrutura física do Hospital Municipal de Formosa. Então isso, se ele tivesse ouvido a entrevista toda, talvez ele tivesse já a resposta e não tivesse feito a pergunta. 7h33, o Weber Mariano do Califórnia mandou áudio. Bom dia, Fábio JR. Bom dia, professor Maurício. Lance FM, os ouvintes. Ernesto Roller. E a sua esposa Poliana. Ernesto, sou morador de Formosa. Me chamo Weber Mariano. Fui seu eleitor em todas as campanhas possíveis que o senhor disputou. Essa última, o pessoal de Formosa, contra o Rodrigo Lacerda, o senhor ganhou com números surpreendentes. Uma vitória esmagadora. Quando o pessoal de Formosa apostou muito no senhor, que era a nossa vez mesmo de realizar nossos sonhos de todos os formosenses. Principalmente na área que o senhor mais falava, que era a saúde. Eis uma pergunta. O senhor teve tudo nas mãos aqui para administrar a cidade, para ficar um brinco. Por que o senhor opinou sair do governo, do seu governo, da cidade, e ser um secretário do estado de Goiás? Essa é uma pergunta minha. Não deixo de ser seu fã. Eu acho que eu já respondi. Certo. Tá? Eu disse que a prefeitura... Eu vou dar um dado aqui para vocês. Nós montamos a maternidade, vocês se lembram, Formosa inteira lembra, quando o Hospital Camiliana não quis mais prestar o serviço pelo SUS de parto, aqui na nossa cidade. Aí nós montamos a maternidade no hospital. A Prefeitura Municipal de Formosa teria direito, na verba que vem do Ministério da Saúde, a 300 mil reais a mais daquilo que vinha para fazer frente às despesas desse serviço, porque naturalmente você tem que contratar médico, enfermeiro, você tem consumo de materiais, equipamentos, insumos, né? Até hoje o Ministério não reconheceu. Até hoje o Ministério não reconheceu e não faz esse repasse. Então, o que eu demonstrei, meu querido Weber, e devolvo a você a seguinte resposta. O que eu demonstrei é que eu não sou um político apegado em cargos para o meu prazer de exercer poder, né? Eu sou um político que sou apegado em resultados para a minha população. Se eu não estivesse lá no governo de Goiás, certamente essa estadualização não teria acontecido, ela não aconteceria e Formosa mais uma vez ia ficar para trás com outras cidades e com isso o prejuízo seria da população. Então, quando ele diz, olha, poderia deixar a cidade um brinco. Não, aquilo que me foi possível fazer, nós fizemos. Eu chegando, você entra na cidade, você passa, porque as pessoas às vezes não lembram. Você passa num recapeamento que eu fiz, que passaram-se já 2 chuvas e nós não tivemos aquele número de buracos que acontecia na nossa cidade nesses trechos que foram recapeados. Concebeu o quê? Você passa aqui, ali na Tancredo Neves, em frente ao antigo Magônia, hoje tem inclusive um supermercado lá, aquilo era uma das coisas mais horrorosas que existiam na cidade, que ali na Marmoraria também, na entrada do bairro São Benedito, né? Então, tudo isso nós fizemos
e você vê que está lá a obra, você vê que tem um conjunto de realizações que estão sendo feitas pela atual gestão, com competência, com qualidade. Agora, o que fiz, Weber, e olhando para você, o que fiz foi usar a força política que você me deu em seu favor ao ir para o governo, porque se fosse qualquer um, o governador não escolheria qualquer um para ser o seu secretário de governo. Você imagina que são 246 municípios. Às vezes as pessoas não têm essa dimensão. São 246 municípios, são diversos deputados estaduais, 41, são 17 federais, 3 senadores, um mundo político todo, e o governador veio aqui e escolheu o prefeito de Formosa, Ernesto Roller, para ser o seu secretário de governo. Isso é uma distinção para a cidade, e eu não achava justo que eu, pelo meu interesse pessoal de continuar prefeito, de ser o dono da caneta, como muitos falam, né? Eu vi muita gente a quem eu, por exemplo, a quem eu dei emprego, a quem eu ajudei, me jogando pedra. Isso eu vi muito. Eu vi muita gente fazer isso, certo? Mas eu não achava justo eu ficar aqui administrando a folha de Formosa, a folha de pagamento, os parquíssimos recursos, e dissesse não a um convite que poderia se traduzir num benefício gigantesco para a nossa cidade. Foi uma aposta de risco. Concordo que foi uma aposta de risco, mas a estadualização já é realidade na medida em que o Estado já deve assumir, inclusive tivemos reunião com o secretário Ismael, o prefeito municipal, o secretário Breno, a diretora do hospital, a Carla, lá em Goiânia, e a previsão, né, é de que nos próximos 15 a 20 dias já haja a assunção. A OS escolhida já esteve aqui, né, e portanto, valeu a pena, vale a pena, e é importante dizer a você, nós precisamos sempre e cada vez mais de força política. É a força política que nos permite alcançar conquistas. Eu me lembro, por exemplo, quando eu apoiei José Nelto para deputado federal, eu era prefeito aqui, muitas pessoas falaram, mas quem é essa pessoa? E, tem um candidato da cidade. O candidato da cidade não tinha chance de ganhar a eleição. Foi graças ao Zé Nelto, que eleito com quase 4 mil votos aqui na nossa cidade, que nós conseguimos, que o prefeito conseguiu liberar boa parte dos recursos federais. E salvo, a gente entrevistou ele já umas 2 vezes esse ano, foi o que mais trouxe emendas, mais de 8 milhões para Formosa. Os outros foi só um tiquinho. Exatamente. Ali, um tiquinho. E você aqui, veja, né? Que nós estamos falando numa prefeitura que tem uma arrecadação mensal, da ordem de 17, 18 milhões, em média, você está falando de um deputado federal que coloca 8 milhões de reais aqui. Então a minha preocupação, Weber, queridos ouvintes e a todos aqui, a minha preocupação sempre foi de transformar a força política em instrumento para alcançar resultados para a população. A política é a arte e o ideal de bem servir. Tem aqueles que fazem política para perseguir adversários, proteger cupinchas, certo? Esse não é meu estilo. Eu não estou na política para ficar perseguindo ninguém, eu não estou na política para ficar fazendo mal para as pessoas, eu não estou na política para ficar protegendo ninguém, eu estou na política para servir e devolver a confiança que as pessoas colocaram em mim em resultados. O que adianta você ter um prefeito que passe aqui 4 anos, 2 anos sofrendo enormemente com um governo hostil e se você não tem uma representação política, embora eu tenha muito boa relação e uma relação muito próxima com o governador, mas eu seria mais um prefeito no meio de 246. E prefeitos importantes, né? O prefeito de Catalão, por exemplo, um grande exemplo para todos os brasileiros sobre gestão, o prefeito Adib Elias, ele foi o coordenador geral da campanha do governador. Né? Então ele também tem importância, ele também tem peso, mas ao ir para o governo, eu me inseri no centro das discussões, eu me inseri no núcleo que poderia encaminhar soluções para o estado de Goiás e também para a minha cidade e para a minha região. Isso é importante dizer, porque eu tenho o dever de usar
a minha força política em favor daqueles que confiam em mim, que acreditaram em mim e me deram as oportunidades. O vereador Mundim está perguntando que vocês já fizeram 3 pontes aqui de cimento na GO 116 da Goinfra. Possibilidade do governo do estado continuar fazendo, secretário? Vai continuar. Eu queria agradecer mais uma vez o vereador Mundim, né, que tem sido incansável junto com a nossa base na Câmara Municipal, na execução desses objetivos. E veja, nós executamos 3 pontes. Estive com o prefeito, estive com o vereador Mundim discutindo esse assunto com a Goinfra, o presidente Pedro Salles, eu quero mandar o meu abraço, o meu agradecimento a ele, a execução, e vamos executar mais. Isso significa, sem dúvida, um resultado positivo para a nossa cidade. O jornalista Júnior Barbosa pergunta ao senhor secretário de Formosa, da Patrulha, falando sobre a economia. Aproveitando o momento em que o secretário de Formosa, seria o momento de investir mais no nosso ouro, que é o turismo, nos incentivos do governo para levar o crescimento do turismo em Formosa, que ajudaria a crescer a geração de empregos para a população? Olha, é uma pergunta de natureza muito genérica e especialmente o setor de turismo é aquele que mais sofre no ambiente da pandemia. Mas o governo tem feito. O governo, inclusive, liberou um crédito para empresas de turismo nesse momento, o governo do estado, nesse momento, para ajudar a fazer, através da Goiás Fomento, né, da Agência de Fomento do Estado de Goiás, ele está com essa linha de crédito disponibilizada para fortalecimento do turismo. O Elias do Foca Lá, que aqui está, né, junto ali, o senhor já cumprimentou, o João Marcelo, o pessoal dos sites que estão ali aguardando para lhe entrevistar, fez uma pergunta até então, que foi a pergunta que virou do momento, né? O senhor se acha e se considera morto hoje, secretário, pelo Foca Lá? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Me disseram que uma pessoa disse isso aqui, né? Me chamou de defunto. Olha, eu acho que a melhor análise, a melhor resposta é o seguinte: eu, como defunto, consegui a estadualização. Ele, como vivo e plastificado, que fez muita plástica, né? Tá bem jovem, plastificado, trouxe o que até agora para Formosa? 7h44, professor Maurício Figueiredo, são as perguntas do povo chegando aqui. Exatamente. Ernesto, como é que vocês estão vendo a nossa saída dessa pandemia? Porque nós estamos passando por um processo muito difícil de paralisação, né? Muita coisa parou. Na hora que isso sair, a gente vai caminhar a passos largos. Como é que você está vendo isso dentro do governo estadual? Eu vejo com grande preocupação, nós todos, notadamente o governador, que é médico, né? Goiás tem a curva mais achatada de todo o país, mas nós não podemos descuidar. Por quê? Porque essa é uma doença grave, essa é uma doença que leva a óbito e criou-se uma ideia de que só os idosos, não, ela pega jovens, ela pega idosos, ela pega crianças. É claro que num número menor as crianças e os jovens, mas também são vítimas. Há uma preocupação muito forte, mas eu entendo o seguinte: essa é a primeira vez na minha vida que eu vejo um vírus com filiação político-ideológica. Ideologizaram o vírus no Brasil. Nós assistimos um debate político no Brasil sobre um remédio, cloroquina. Hoje esse debate foi deixado de lado. Ora, remédio não é debate para político, isso é debate para médico. Você assiste um conjunto de bobagens sendo dita no Brasil, e aquilo que é fundamental, que é a defesa da vida, está sendo deixado a segundo plano. O Brasil já hoje ele já tem mais mortos pela Covid-19 do que a China, que foi onde nasceu essa pandemia. Então, são dados estatísticos, muita gente questiona, porque a China é uma ditadura, é fechada, esses números não retratam a realidade, mas nós sabemos que aqui também tem subnotificação, né? Não está sendo feito o processo de testagem como deveria ser. Então, nós estamos numa situação muito grave, nós já temos Manaus com o sistema de saúde colapsado, o Rio de Janeiro caminha para isso. Então, é importante que as pessoas compreendam, quem puder ficar em casa, que fique em casa, que se proteja, que use máscara, que não propague
pague, que proteja a sua vida e a vida do outro. Isso é muito importante. 7h49, o senhor que é um especialista em nota, né? A gente já teve aqui esse debate. O site Lance Goiás está perguntando, e a semana que vem nós vamos perguntar sobre o governo de Goiás e posteriormente sobre o governo federal. Qual é a sua opinião sobre os 16 meses da gestão do prefeito Gustavo Marques em Formosa? A opinião, péssima, boa ou ótima? Não, eu dou uma avaliação muito positiva ao prefeito. Eu não posso negar que é o seguinte, as dificuldades por ele enfrentadas de natureza financeira, quem conhece a prefeitura sabe, as dificuldades enfrentadas, as dificuldades alcançadas pelo município de Formosa, especialmente agora nesta pandemia, mas é importante dizer que em momento algum o prefeito se negou ao chamamento que fizemos para, por exemplo, ele poderia criar dificuldades nessa estadualização, mas ele prontamente se dispôs, junto com a Câmara, com a nossa base na Câmara, tá? Se dispôs a fazer porque entende que é o melhor para a cidade. E eu quero crer que nós, vencida, e política é isso, vencida uma etapa, você já está trabalhando em outra para melhorar ainda mais. Nós precisamos chegar ao ponto em que Formosa tenha a condição de bem prestar serviços públicos ao seu cidadão. E, além de tudo, Formosa tem uma qualidade de desenvolvimento socioeconômico que garanta emprego, que garanta renda, que garanta que a prefeitura tenha condições não só de ficar administrando folha, né? O endividamento dessa prefeitura é uma coisa gigantesca. É gigante o endividamento da prefeitura. A prefeitura paga uma fábula de dinheiro que podia estar sendo usada. Podia estar sendo usada aí no tapa-buracos, na execução de mais asfalto, né? Na execução de mais serviços ao cidadão, mas está sendo usado para pagar dívida de irresponsabilidades administrativas causadas e praticadas no passado. 7h51, professor Maurício, só a última pergunta para finalizar. Então a gente pode pensar que agora a nossa principal saída dessa crise vai ser investir no nosso distrito industrial, como captando empresas. Nós temos um grande problema, né, com relação ao distrito industrial de Formosa. Ele já foi todo vendido, né? Eu, quando o prefeito, tentei ver, vamos ver o que nós temos aqui para atrair indústria. Não, venderam para especulação. É preciso, e é uma tentativa, é preciso criar um novo distrito industrial aqui em Formosa, mas essa é uma medida que ainda está em estudo, né, para que a gente possa efetuar a sua execução. Mas o fundamental, e é importante, você veja como Formosa já mudou. Às vezes, alguns pequenos itens, a faculdade de medicina, ela já trouxe melhorias na condição da nossa cidade. A faculdade de medicina que nós trouxemos no passado, né, há coisa de 1, 2 anos, eu ainda era prefeito, e eu agradeço mais uma vez o prefeito Paulo do Vale de Rio Verde, que a fundação a mantenedora é o município de Rio Verde. Eu agradeço ao Sebastião Lázaro, ao professor Tatão, reitor, né? Então, são medidas assim, que precisam ser costumeiramente tomadas. Nós precisamos exatamente disso, nós precisamos parar com esse tipo de política que é feita no sentido de prejudicar A, prejudicar B. Veja, nós tivemos durante muito tempo uma grande sombra aqui a prejudicar a nossa cidade. Eu fui para Goiânia, para o governo do estado, e o que faço é exatamente o contrário, é ajudar, é fazer com que as pessoas possam receber mais serviços, independentemente de quem é o prefeito. Hoje o prefeito é meu parceiro, mas eu já fiz isso com o ex-prefeito Itamar Barreto, quando eu consegui recursos que hoje estão sendo utilizados na Mata da Bica. Então, isso é importante dizer, né? Então, eu digo a você, Maurício, que o trabalho é exatamente esse. Eu quero, mais uma vez, agradecê-lo aí. As pessoas comentam a futuro, né? O próximo passo. Você tem ainda pretensões políticas? Você pensa sobre isso? O que você tem a dizer ao povo de Formosa? Olha, eu, nesse momento, inclusive estou desfiliado. É a primeira eleição, depois de muitos anos, que eu passarei sem filiação partidária. Até o momento, o prazo de filiação era no dia 4 de abril. Eu não me filiei, porque eu me desfiliei do MDB, porque fui para o governo lá no mês de janeiro do ano de 2019.
Então já há 1 ano e alguns meses que eu não tenho filiação partidária. Agora é óbvio, eu sou um homem que gosto da política, tenho serviço prestado, tenho condições de fazer muito mais pela minha cidade, pela minha região. E é óbvio que no meu horizonte político, que não a prefeitura, está, sem dúvida, a disputa em 2022. Agora, é ainda cedo, o meu papel agora é trabalhar e apresentar esses resultados à população para que a gente possa, no futuro, dizer a qual disputa nós vamos nos dispor a participar. Muito bem, 7h54, Ernesto, eu falei aqui, continuo falando com a sua presença, falei ontem, já tem alguns dias, nós vamos continuar dando sequência, né, porque essa questão da estadualização, ela precisa ser esmiuçada, né, a conquista, na minha concepção, a concepção do Grupo Lance é sua, né, foi encabeçada por você com uma série de fatores, não tenha dúvida, mas também quero deixar o meu respeito. Né, falei aqui ontem na sua ausência e volto a falar, nos 2 anos que você esteve como prefeito, eu fui seu adversário político, porém nós sempre nos respeitamos, né, coisa que atualmente não tem acontecido aqui na política de Formosa. Eu não sei se até por uma questão de mudanças de hábitos, né, ou de posicionamentos, mas nós aqui, quando você se dispõe com a sua esposa, né, a vir a trazer essa informação, nós o respeitamos e vamos continuar respeitando, né, porque eu acho que as conquistas elas precisam serem dadas os méritos para quem é de verdade, né? Independente se a pessoa acha ou não, a gente tem que dar um mérito. E você está aqui nessa bancada hoje, né, trazendo, porque nós acreditamos que essa informação é a informação mais verdadeira, né, a informação que tem que se traga ao povo de Formosa. Volto a dizer, se vai ser boa ou ruim, vai depender muito de você, vai depender das forças agora políticas para que a estadualização seja realmente boa para Formosa, que a princípio eu vejo assim. Mas de tudo eu quero deixar registrado então aqui para o nosso ouvinte, né? Agradecê-lo, né? Até enquanto fui seu adversário, foi bom porque foi respeitoso, né? Foi sempre uma tratativa honesta, né? Olhando nos olhos como nós estamos agora e falando a verdade um para o outro. Coisas que você acho que não fez escola aqui na política formosense. Olha, Fábio, eu quero dizer a você o seguinte, eu sou um homem do diálogo. Todo mundo sabe que eu tenho apenas um inimigo, pessoal. E eu tenho condições de dialogar com qualquer adversário. O que eu não posso aceitar são os analistas políticos de WhatsApp, que não entendem nada e ficam criando fake news, mentindo, tentando destruir as pessoas, fazendo ataques pessoais, covardemente. Porque tem uma turma pequena, uma parcelinha pequena, que são covardes, que na nossa frente não tem coragem de falar absolutamente nada, mas ficam aí latindo pelas costas, certo? Isso agora, é verdade. Eu quero dizer a você o seguinte, eu entendi o seu recado aí com relação ao elogio que me foi feito, também não sou bobo, né? Eu entendi o seu recado, mas eu acho que o diálogo é que constrói soluções. De bobo o senhor não tem nada. Eu acho que o diálogo é que constrói soluções. É importante que você tenha em mente o seguinte: mantenha sempre a porta aberta para o diálogo, porque todos os atores sociais são extremamente importantes. O comunicador é importante, assim como o vereador como o prefeito é. Nós vivemos numa grande engrenagem que é essa chamada sociedade, que precisa do esforço de todos, e notadamente Formosa. Vamos estabelecer esse diálogo com as forças políticas que aqui estão, para que vocês tenham condições de fazer o trabalho, cada um o seu trabalho, e todos trabalhando como catalisadores dessa vontade para transformá-la num vetor de desenvolvimento. Eu quero agradecer a você, deixar mais uma vez o meu agradecimento ao prefeito Gustavo Marques, aos vereadores, né, e o faço nas pessoas dos vereadores, do presidente Ceguinho, nosso Clayton Ceguinho, e toda a nossa base, e também do ex-presidente Mundim. O senhor já tem um candidato do coração aqui já para a próxima eleição ou não? Candidato a quê? Prefeito. A prefeito? Não, o seu grupo terá o candidato? É bastante simples, o candidato que tem o direito, do nosso grupo, que tem direito a ir disputar e pleitear a reeleição é o prefeito Gustavo Marques. É claro, ele apresentando a viabilidade eleitoral, nós todos estaremos com ele, e eu acredito que ele apresenta, porque tenho visto aí todo o esforço, todo o trabalho que está sendo realizado.
Muito obrigado, então. Poliana, muito obrigado a senhora por estar presente aqui, acompanhando, claro, seu marido, mas também prestigiando a Rádio Lance. Essas portas sempre estarão abertas, né, para a gente estar aí divulgando essas boas ações. Que eu acho que essa é uma grande, maravilhosa, extraordinária conquista, se bem conduzida, como também creio que o fará daqui para frente. Aos ouvintes, à população de Formosa, da zona urbana e da zona rural, eu quero deixar o meu abraço, a minha gratidão, dizer que estou lá em Goiânia trabalhando por Formosa, trabalhando pelo estado de Goiás, mas sempre com os olhos voltados, com o coração presente aqui na minha cidade. Muito obrigado a todos vocês, a todas as mensagens de apoio que recebo diariamente, e eu desejo que todos sejam muito felizes e que novas e maiores conquistas venham, patrocinadas pelo governador Ronaldo Caiado, para o povo da cidade de Formosa.